todos, sejam muito bem-vindos de volta ao Momento Médico com Nádia Sepúlveda. Eu sou médica de família e por aqui nós falamos de saúde de uma forma simples, descomplicada e sem tabus. Eu fiz uma pausa durante algum tempo porque precisava de descansar um bocadinho. Com a pandemia as coisas têm estado um bocadinho difíceis, por isso eu resolvi parar um bocadinho para respirar, para repensar um bocadinho o momento médico e por isso agora estou de volta cheia de garra. Vou começar a fazer apenas o momento médico quinzenalmente para poder ter mais tempo para editar os vídeos, para os promover, para conseguir responder às vossas questões. Hoje nós vamos falar de um tema que já é muito pedido há imenso tempo, eu atrevo-me a dizer anos, provavelmente, que é a endometriose. Por isso, apertem os cintos porque neste momento médico vamos falar de 10 factos sobre endometriose para tentar esclarecer melhor esta doença que é muitas vezes incompreendida e pouco falada. Bora lá! A endometriose é uma doença feminina que infelizmente é pouco falada, mas que afeta bastante a saúde das mulheres, quer a nível físico, quer a nível mental. Apesar de endometriose ser uma doença benigna, é uma doença que é crónica e é definida pela existência de tecido semelhante ao nosso endométrio, que é o revestimento interno do nosso útero, em locais inadequados, nomeadamente nos ovários, nas nossas trompas de falópio, no intestino, na bexiga, enfim, numa série de locais, às vezes até raramente nos pulmões, no cérebro ou mesmo no coração. À semelhança do endométrio normal, estes implantes endometriais nos locais errados também vão responder aos estrogénios ao longo do ciclo menstrual e por isso vão proliferar, vão provocar inflamação nos locais onde estão alojados, vão provocar fibrose, aderências e podem até causar distorção dos órgãos pélvicos onde se encontram. Esta doença pode ter vários graus de gravidade, pode ir de um estadio mínimo, ligeiro, grau 1, para um estadio bastante grave, que é o estadio 4. Estas nomenclaturas, no entanto, não se correlacionam com a presença ou a gravidade dos sintomas, nem com a capacidade da mulher engravidar. Uma vez que a endometriose é uma doença que é crónica e que não tem nenhum tratamento 100% curativo, é extremamente importante que a mulher esteja por dentro do processo de decisão, que tenha um conhecimento suficiente sobre a doença e sobre as opções terapêuticas e por isso é que eu criei este momento médico para quem sofre de endometriose ou pensa que pode sofrer de endometriose, ficar com umas noções mais explícitas sobre esta doença. Qual é a causa da endometriose? Na realidade, nós ainda não sabemos qual é a causa desta doença ginecológica. Atualmente, a teoria mais aceite é de que estes implantes de endométrio podem resultar de uma migração para a cavidade pélvica destas células, através das trompas de falópio, naquilo que é chamado de menstruação retrógrada, ou seja, em vez da menstruação sair pela vagina, como habitualmente, em algumas pessoas pode ocorrer o fenómeno inverso e depois, nos locais onde estas células se vão alojar, não há mecanismos que contraponham este crescimento e por isso o que se acredita é que há fatores genéticos, há fatores imunológicos, fatores ambientais e ainda o impacto do stress oxidativo na gênese desta doença. No entanto, a investigação continua porque nós ainda não temos uma resposta clara. Quantas mulheres é que a endometriose afeta? Estima-se que a endometriose ocorre em 10% das mulheres em idade fértil e que acontece em 30 a 50% das mulheres que têm queixas de infertilidade e ou de dor pélvica. A endometriose tem relação familiar, ou seja, se eu tiver um familiar com endometriose, tenho mais risco de vir a ter endometriose? Sim, tudo aponta que, de facto, ter um parente de primeiro grau que sofra de endometriose aumenta o risco de vir a ter esta doença. Quais são os sintomas de endometriose?
Ora bem, esta pergunta é um bocadinho traiçoeira, porque a endometriose é uma doença que tem manifestações muito diferentes e que dependem não só da sua gravidade, como da localização destes implantes. Naturalmente, que, por exemplo, um implante que esteja localizado no cérebro, que é algo muito, muito raro, vai dar sintomas completamente diferentes de um implante que esteja localizado na bexiga, por exemplo. Ou seja, há pessoas que passam pela endometriose sem qualquer tipo de sintomas, há pessoas que têm dores pélvicas extremamente fortes e debilitantes, ou ainda pessoas que têm sintomas de órgãos que não têm nada a ver com os órgãos pélvicos nem ginecológicos, como por exemplo este caso do cérebro ou por exemplo o caso do pulmão, em que as pessoas podem mensalmente libertar secreções com sangue, como se fosse uma menstruação, mas pela boca. Classicamente, os sintomas associados à endometriose são as dores menstruais frequentemente intensas que podem ser contínuas ou em cólica e que vão agravando progressivamente de intensidade ao longo da vida da mulher. Estes sintomas são extremamente frequentes. Também pode acontecer dor durante a relação sexual, nomeadamente uma dor profunda e uma dor que subsiste mesmo após as relações sexuais. Também pode acontecer uma dor abdominal assim mais difusa, sem grande contexto. Pode acontecer uma dor pélvica generalizada, mais como uma moinha. Pode ainda acontecer uma dor lombar, uma dor ao urinar ou mesmo ao defecar. Podem ocorrer também sintomas relacionados com dor ciática, com dor pelas pernas abaixo. Pode acontecer ainda perda de sangue na urina, perda de sangue a nível retal, ou seja, mesmo misturado nas fezes ou sem relação com isso. E também pode acontecer com alguma frequência infertilidade. Outros sintomas que também podem ocorrer são um cansaço marcado e ainda perdas hemorrágicas a nível vaginal que são fora do habitual. Como é que se faz o diagnóstico e porquê é que por vezes é tão difícil chegar ao diagnóstico e tantas senhoras que têm endometriose passam anos até descobrir a causa dos seus sintomas? Isto acontece em primeiro lugar porque a endometriose tem uma apresentação a nível clínico que é muito variável, como eu disse há um bocadinho. Por outro lado, também há sintomas que são muito inespecíficos, ou seja, podem ser uma série de coisas, e porque o principal método de diagnóstico é cirúrgico, é uma laparoscopia diagnóstica, e por isso não é algo que se anda a fazer à torto e à direito, digamos assim. Ao examinar uma mulher com endometriose, o médico pode não encontrar sinal nenhum anormal, mas quando há assim uma história clínica sugestiva, pelo que as senhoras nos contam, o que nós costumamos fazer é pedir uma ecografia a nível transvaginal, ou seja, através da vagina, por baixo, digamos assim, e é o primeiro método diagnóstico e tem uma sensibilidade bastante boa. Sobretudo se for feita por um profissional de saúde, por um ginecologista que tenha experiência a nível da ecografia nos casos de endometriose, porque há certos sinais que são bastante característicos e que um profissional experiente vai conseguir identificar. Relativamente à ressonância magnética, ela não tem necessariamente muitos benefícios face à ecografia no que diz respeito ao diagnóstico. No entanto, pode ser útil no sentido de percebermos o grau de gravidade da doença, de ter uma visão mais abrangente e de direcionarmos uma possível intervenção cirúrgica. Relativamente a métodos que sejam de colheita de sangue, por exemplo, marcadores biológicos, infelizmente, apesar de toda a investigação que tem ocorrido, ainda não foi detectado um marcador que seja ideal para endometriose. Alguns médicos acabam por utilizar o marcador tumoral, o CA125, que é um marcador que também se utiliza no cancro do ovário. No entanto, este marcador não é específico e muitas vezes não serve para diagnóstico, simplesmente é utilizado para o seguimento das pessoas com endometriose que têm formas mais graves. Como referi há um bocadinho, o principal método para diagnosticar a endometriose é cirúrgico e consiste na laparoscopia diagnóstica,
que é aquela cirurgia que é feita, as pessoas conhecem como os furinhos, ou seja, são feitas pequenas incisões para introduzir um laparoscópio, que tem uma câmara, e os instrumentos, e faz uma exploração da cavidade pélvica, normalmente, para tentar identificar os implantes endometriais e muitas vezes também se aproveita e já se faz alguma remoção ou mesmo destruição se houver condições para isso. Durante a laparoscopia diagnóstica, aproveita-se para fazer biópsias do tecido suspeito e assim confirmar depois com a histologia, a nível do microscópico, se realmente correspondem a tecido que é do endométrio, ou seja, daquele revestimento interno do útero que não devia estar naquela localização. Passando agora para uma questão que suscita sempre bastantes dúvidas, que tem a ver com o tratamento da endometriose. O tratamento da endometriose implica uma abordagem multidisciplinar, porque deve ser feito não só um tratamento dirigido à própria doença, mas também ao controle dos sintomas de dor, que pode ser bastante intensa e incapacitante, e por isso, além de utilizar analgésicos a nível medicamentoso, muitas vezes também é necessário incorporar técnicas adjuvantes, nomeadamente fisioterapia, nomeadamente acupuntura médica, entre outras. Deve-se também ser tido em conta o aspecto psicológico, porque esta é uma doença que tem um grande impacto na qualidade da vida da mulher, na ausência a nível laboral, a nível sexual, a nível da sua interação com a família e com os amigos. Muitas vezes é uma doença incapacitante. E por outro lado, também é importante recordar a questão da fertilidade. Não há propriamente um tratamento ideal para a endometriose que esteja estabelecido. O tratamento normalmente varia de mulher para mulher, de acordo com as características da mulher, de acordo com as características da doença e com o desejo que a mulher possa ter de ter filhos ou de ter mais filhos. O tratamento médico, ou seja, feito com medicamentos, é habitualmente preferível, devendo ser evitadas cirurgias recorrentes na mulher. Para controlar os sintomas, uma das principais estratégias é o controlo hormonal. Uma vez que os implantes endometriais respondem aos estrogénios, o que muitas vezes se faz a nível terapêutico é suprimir o seu crescimento, inibir a sua expansão, que faz com que os implantes não proliferem e não distorçam os locais onde se encontram. Assim, o objetivo do tratamento médico é estabilizar o crescimento das lesões, estabilizar a doente do ponto de vista da dor e ainda evitar a progressão da doença. O tratamento médico não é curativo, portanto, só vai funcionar enquanto estiverem a utilizar este tipo de medicamentos. Para o controle dos sintomas, a primeira linha utilizada são os contraceptivos hormonais combinados. Os contraceptivos provocam uma redução a nível do estrogênio, que lá está, o tecido endometrial responde ao estrogênio e, portanto, provocam uma atrofia a nível dos implantes, melhorando assim a dor pélvica e a dor menstrual em cerca de 89% das mulheres que os utilizam. Os esquemas utilizados podem ser os cíclicos habituais de 21 dias ou então podem ser ciclos contínuos. Para as mulheres que têm alguma contraindicação ao uso dos contraceptivos combinados, ou seja, ao uso do estrogênio, temos como alternativa os contraceptivos progestativos. Há ainda outra classe de medicamentos que é utilizada em Portugal quando as terapêuticas que eu referi falham, que são os agonistas da GnRH, que é a hormona libertadora de gonadotrofinas, que estimula a produção de LH e FSH, que são hormonas que estimulam os ovários a produzir as hormonas femininas. Já agora, uma à parte, se toda esta conversa sobre ciclo menstrual e FSH e LH vos interessar, eu tenho na minha página do Instagram, _Nádia Sepúlveda, um mini momento médico só sobre ciclo menstrual a explicar estes picos e estas hormonas. Portanto, se tiverem curiosidade e não tiverem visto, não deixem de espreitar. Estes agonistas da hormona libertadora de gonadotrofinas têm efeitos laterais mais consideráveis do que os contraceptivos, que eu falei há um bocadinho, e também têm uma grande taxa de recorrência depois de pararem. É uma recorrência que ocorre muito rapidamente e por isso só são mesmo utilizados em segunda linha.
Passando agora para o tratamento cirúrgico, que é a única terapêutica que potencialmente muda o curso da doença. Notem que eu não disse cura, porque efetivamente algumas senhoras o tratamento cirúrgico é curativo, mas noutras senhoras é só mesmo para controle dos sintomas e a doença volta a aparecer. Portanto, a opção de avançar para uma cirurgia deve ser sempre falada com o vosso médico e deve ser tido em conta que não é 100% eficaz, não significa que os sintomas vão desaparecer sempre ou que a doença vai desaparecer por completo, portanto, deve ser tomada uma decisão com cuidado. As cirurgias podem ser mais conservadoras, ou seja, quando são para destruir ou remover os implantes endometriais, ou então podem ser cirurgias mais radicais que envolvam mesmo a remoção do útero e ou dos ovários e das trompas. A decisão de optar por uma via ou por outra tem muito a ver com a gravidade da doença, com a própria vontade da mulher, se quer ter mais filhos, se não quer, porque isso tem impacto nas opções terapêuticas que vamos tomar. Normalmente, a via preferencial das cirurgias é a laparoscópica, tal e qual como no diagnóstico, porque acaba por ser uma forma de cirurgia menos invasiva e com menor taxa de complicações. A endometriose afeta a fertilidade feminina? A resposta é sim, infelizmente. 30 a 50% das mulheres com endometriose vão padecer de subfertilidade ou de infertilidade e, na realidade, quanto mais grave for a forma de endometriose ou distorção pélvica associada aos implantes, pior é a capacidade da mulher em engravidar. No entanto, o impacto na fertilidade depende muito do número e da localização das lesões. Portanto, uma mulher com endometriose pode perfeitamente ter uma gravidez espontânea, digamos assim, sem qualquer problema e levar a gravidez até ao fim. Cada caso é um caso. Se a mulher pretende ter filhos e está a ter dificuldades, a mulher deverá ser encaminhada para uma consulta de procriação medicamente assistida, de forma a que o casal possa fazer os tratamentos necessários para ter a tão desejada gravidez. Em relação às taxas de sucesso, se a forma de endometriose for relativamente leve, as taxas são promissoras. No entanto, nas formas mais graves, por vezes não é bem assim. A endometriose tem alguma relação com o cancro? Ora bem, esta pergunta é um bocadinho controversa e ainda carece de alguns estudos. No entanto, o que nós sabemos é que a endometriose em si é uma doença benigna e as lesões não avançam para cancro em circunstância alguma. Sabemos também que a incidência global de cancro não está aumentada nas mulheres com endometriose. No entanto, alguns estudos têm revelado que há um ligeiro aumento de incidência de determinados tipos de cancro nas mulheres que têm endometriose, nomeadamente alguns tipos de cancro do ovário, o linfoma não Hodgkin e ainda o cancro da mama. No entanto, antes que se assustem, este aumento em termos absolutos é bastante ligeiro e o risco continua a ser muito baixo. Por isso, não se recomenda alterar nenhuma forma de vigilância oncológica destas senhoras. Finalmente, a última pergunta. E então, e a adenomiose? O que é? Qual é a relação com a endometriose? Ora bem, a adenomiose é uma doença em que os implantes endometriais, ao invés de estarem fora do útero, estão localizados na região muscular do útero, ou seja, mais profundamente, não no revestimento. Ou seja, o que acontece é que o interior do útero, digamos assim, vai começar a proliferar e habitualmente os úteros ficam com grandes dimensões, há dor menstrual forte associada, há muitas vezes uma hemorragia uterina que é excessiva ou durante uma quantidade de tempo muito aumentada. Por outro lado, é também uma doença que acaba por ter um bocadinho de impacto na fertilidade, embora não tão dramático como a endometriose.
quando há uma suspeita clínica de adenomiose, o vosso médico irá pedir provavelmente uma ecografia transvaginal, que é o principal método de diagnóstico desta patologia, e muitas vezes, se vocês já tiverem tido filhos, vai propor, ou se não pretenderem ter filhos, vai propor a remoção cirúrgica do útero, que é o tratamento mais eficaz. Se, pelo contrário, desejarem ter filhos ou não tiverem interesse na opção cirúrgica, pode ser realizado o tratamento hormonal, tal e qual como na endometriose, apesar das taxas de sucesso serem menores. Uma opção que também é bastante utilizada, hormonal, é o DIU hormonal ou o SIU, que muitas vezes ajuda a controlar as hemorragias abundantes e também as dores menstruais. E pronto, primeiro momento médico após as longas férias que eu tive está concluído. Ufa, já consigo respirar. Obrigada por terem assistido. Espero que tenha sido útil e que vocês possam ter tirado algumas dúvidas relativamente à endometriose, quer a tenham, quer estejam a suspeitar que tenham. E lembrem-se, a comunicação com o vosso médico é essencial, ou seja, vocês devem ter abertura para falar com o vosso médico e expor as vossas dúvidas, mas também devem ter abertura de ouvir o vosso médico e perceber que nem tudo o que dói tem que ser obrigatoriamente endometriose. Há muitos outros diagnósticos diferenciais. Há a própria dismenorreia primária, que este palavrão quer dizer dores menstruais sem uma etiologia definida, ou seja, não há nenhuma causa a nível estrutural ou a nível de alguma alteração no vosso corpo, ou seja, não é nada fora do normal, simplesmente há meninas e senhoras que têm dores menstruais tão intensas que lhes perturbam o dia-a-dia e isso deve ser aconselhado, deve ser tratado, mas não deve ser logo significado automático de tenho uma doença e tem que ser tratada e se este médico está a dizer que eu não tenho nada é porque tenho que procurar outro. Portanto, é preciso ter alguma calma, é preciso ter alguma confiança também quem está do lado de lá. Nós, médicos, não nascemos a querer desvalorizar os vossos sintomas, portanto, nós fomos treinados para identificar as doenças, para tratá-las ou para controlá-las. Portanto, é nisso que se baseia a nossa prática clínica. Isto não é um ringue de boxe. Portanto, desabafos à parte, eu espero que tenham gostado. O próximo tema será sobre ovário poliquístico, que também é um tema que já é pedido há imenso tempo por aqui. Portanto, fiquem atentos, já sabem, daqui a 2 semaninhas ele irá sair. Obrigada por assistirem. Qualquer dúvida adicional que tenham, já sabem, podem fazer as perguntas por aqui ou podem fazer as perguntas através do meu Instagram, _Nádia Sepúlveda. Obrigada e um grande beijinho!